Graça e paz sobre a tua vida. Mais um dia aqui, mais uma reflexão. O que a gente deve fazer com o inimigo? Ou seja, na realidade, com aquelas pessoas que nos agridem, nos maltratam, com aquelas pessoas que nos ofendem e que se opõem a nós. Esse é um aspecto muito importante que a gente precisa entender e precisamos fazer isso à luz da vontade de Deus e não segundo o nosso pensamento natural. Se a gente entender isso, nós aprendemos a viver a vontade de Deus e a honrar o seu nome, santificar o seu nome. Pois nossas vidas é para ser expressão da vontade de Deus, ser expressão do Deus invisível, a manifestação da sua glória e da sua graça neste mundo. Isso que a gente precisa entender. Se a gente entender isso, as coisas ficam mais fáceis de ser resolvidas. Lá em Mateus 5, Jesus ensinando, do verso 43 ao 45, ele diz assim: Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Temos muito que discutir? Não. Nós precisamos entender isso. Se compreendermos este aspecto, agora, o que nos conduz a vivermos conforme o ensinamento de Jesus? Olhando para Deus e entendendo que fomos feitos à sua imagem conforme a sua semelhança. Ele nos fez nova criatura. Nascemos de novo. Em Cristo Jesus, nascemos de novo. Recebemos da natureza divina, ou seja, fomos capacitados, habilitados para viver segundo a vontade de Deus. Ele nos deu da autoridade para vivermos como filhos neste mundo. Somos coparticipantes da natureza divina. Isso que deve nortear nossas vidas, nossas ações, nossas atitudes. Nós agimos e reagimos não segundo o pensamento natural ou mesmo segundo a perspectiva deste mundo, maneira como o mundo age. Nós somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós temos que imitá-lo, ou seja, fazer como ele. E como Jesus disse, a chuva ele dá para todos, o sol para todos, não faz exceção. Nós precisamos entender que nós temos que olhar a essas pessoas em outra perspectiva, de compaixão. Olhar e saber que estão na ignorância, na falta de entendimento, e que nós somos a única opção para elas de alcançar o entendimento e de conhecer a vontade de Deus para a vida delas. Quando agimos na perspectiva do pensamento natural, nós as expulsaremos, ou seja, afastaremos, porque nós mesmos nos afastaremos delas. Mas quando compreendemos quem somos em Cristo e que nós somos a única opção para elas, o que nós devemos fazer? Nos oferecermos. Oferecermos para que possam conhecer o Pai. Estão em necessidade, a gente ajuda. Precisam de nossa ajuda, a gente ajuda. O próprio Velho Testamento já fala sobre isso há muito tempo. Que se um inimigo tivesse com seu animal, que ele caísse, estivesse no buraco, ou que a carga caísse sobre o animal, que a gente deveria ajudá-lo. Não se trata de agirmos segundo o pensamento natural, mas de compreendermos que nós somos a oferta, assim como Cristo foi a oferta em nosso favor, para que nós pudéssemos reconhecer o Pai. Nós somos a oferta na vida das pessoas para que eles possam conhecer o Pai. Fazemos isso de maneira que a gente entenda que a gente tem que estar compromissado com o Pai, com sua vontade, mas que nós expressamos isso na igreja, na família, na Assembleia dos Santos, na família de Deus que foi constituída para revelar o Pai ao mundo, para tornar o Deus invisível visível diante das pessoas. Que a gente entenda isso, que a gente compreenda isso e que nós possamos fazer da nossa vida
essa oferta em favor das pessoas para que possam conhecer o Pai e conhecer da sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.